Boa tarde pessoal, meus irmãos queridos. Uma palavra hoje. Deus, hoje, essa tarde maravilhosa, Ele me chamou aqui para trazer uma palavra. A palavra hoje é sobre o perdão do pecado de um homem. O perdão do pecado de um homem, de uma mulher, de um irmão. Aqui ele mostra para nós, a palavra de hoje é sobre o perdão. Eita glória, Deus é lindo, hein? Deus fala com a gente. O que está acontecendo? Nós estamos passando aí por épocas terríveis, épocas destruidoras. A gente vê aí a população, a humanidade com medo, aterrorizada. Aí a gente vem aqui falar sobre perdão. Deus é isso aí. Deus, ele rema contra a maré. Deus é o contrário de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente imagina, de tudo que a gente quer. Lá em Isaías 55, do versículo 7 ali em diante, no versículo 9, 10, uma coisa assim, ele diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que a nossa vontade não é a vontade dele, é diferente o que nós pensamos daquilo do que Deus pensa, do que Deus quer, do que Deus faz. É por isso que ele trouxe essa palavra hoje aqui, numa época terrível, numa época de medo, numa época onde muitos estão fazendo barbaridades aqui. Então ele vem, e eu estava aqui, acabei de almoçar, estava aqui meditando, tiro um cochilinho, e aí eu acordo e pego a Bíblia e fico lendo. Deus ali, até no meu cochilo, ele mostra algumas coisas para mim, e aí depois eu acordo e venho ler. E hoje eu li aqui sobre o perdão de Deus para nós. Jesus Cristo ali, ele estava com os discípulos, ensinando os discípulos de Jesus. Os discípulos dele estavam aprendendo com Jesus. Aí, eu vou ler aqui uma parte aqui para vocês entenderem o que é que está acontecendo, o que Jesus fez e o que é que nós temos que fazer nos dias de hoje, com a vinda dele, com a chegada dele. Vamos ler aqui para ver se a gente consegue captar esta mensagem. Eu vejo que numa tarde dessa, onde que é para estar todo mundo recolhido em casa, todo mundo ali dentro de casa, eu vejo que poucas pessoas estão acompanhando. Se você ligar, se tivesse uma câmera em cada casa e tivesse ligado essas câmeras numa cabine onde captava todas as mensagens do mundo todo, eu vou falar do Brasil, mas do Brasil todo, essas pessoas que eram para ficar em casa não estão, e se estiverem, estão assistindo Netflix, estão assistindo Rede Globo, Record, Bandeirantes e assim por diante. Não estão fazendo aquilo que Deus falou para fazer, pregando a palavra, falando do amor dele, orando, intercedendo por cada um desta terra, deste planeta, deste Brasil, desta cidade de Araçatuba. Hoje aqui em Araçatuba, tudo parado, tudo fechado, praças bloqueadas para ninguém andar, lojas fechadas. O que está aberto aqui é mercado e padaria,
e farmácia, e os lanches que vende aí, mas o povo não está indo para a rua, está tudo, era para estar dentro de casa, não sei o que estão fazendo, mas vai um ensinamento aí para vocês aí, o que nós devemos fazer, o que nós devemos, esses dias eu estava vendo aqui, não na televisão, porque na televisão não passa isso daí, eu estava vendo aqui na internet, no Facebook, manifestações que fizeram aí, o povo tudo na rua, diz que não é para ficar aglomerado, mas eles ficam fazendo protesto contra o governador. Aí, em vez de ficar orando pelo governador, vão lá fazer protesto, vão lá se unir todo mundo junto para a enfermidade aumentar. O ser humano ele é engraçado, mas Jesus ensina o que nós temos que fazer com essas pessoas que não têm este entendimento, que não têm essa sabedoria, que não têm este conhecimento do amor dele, da palavra dele, sobre perdoar o governador, perdoar o presidente, perdoar os deputados, perdoar cada político, perdoar cada pessoa, cada ser humano, cada homem, cada mulher que está do seu lado. Aqui ele ensina como perdoar, está aqui em Mateus 18, no versículo 15, o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se teu irmão, se alguém fazer algo contra você, pecar, hoje o pecado, Jesus aboliu o pecado, hoje o pecado se chama iniquidade, fazer com você o que ele não quer que faça com ele, você repreende ele, entre ti e ele, só os dois. Se te ouvires, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvires, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-lo à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Lá em Jesus a gente sabe o que eram os gentios e o publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus ensinando tudo isso. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunido em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Eita, glória a Deus.
Viu? O segredo de perdão, o segredo que nós temos que fazer para perdoar alguém que faz o mal, alguém que fala mal, alguém que nos persegue. O que nós temos que fazer? Jesus aqui ensinando. Pedro pergunta quantas vezes precisamos perdoar. Será 7 vezes? Não. Jesus disse que é 70 vezes 7. Aqui ele dá um exemplo, a parábola do credor incompassivo. Aqui ele dá uma parábola de um homem que ele devia uma certa quantia para o seu senhor. Viu o que você deve para Jesus? Perdoar. Aqui é Jesus nos colocando uma certa parábola. Um certo homem devia uma quantia para o seu senhor. O seu senhor precisaria receber. Chegou o tempo de pagar. E aqui diz que veio cobrar este devedor, este homem que devia um certo dinheiro. E este homem não tinha o dinheiro para pagar. E este senhor disse: então vou vender a tua esposa, os teus filhos, escravizar você, prender você, para você me pagar tudo isso daí. Este homem aqui, a Bíblia diz que ele clamou, ele se atirou aos pés deste senhor que ele devia. E a Bíblia diz aqui que este senhor, ele se encheu de íntima compaixão, aleluia, sobre este servo, sobre este devedor. Ele se encheu de íntima compaixão e perdoou a dívida dele. Não prendeu o filho, não prendeu a esposa, não prendeu ele, não escravizou ele, perdoou a dívida. E este servo, saindo de perto deste senhor, encontrou logo de cara um conservo dele, que devia um dinheiro para ele. Um exemplo, tem o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que nós devemos a salvação para Ele. Nós temos Jesus que veio aqui, pagou o alto preço, nós devemos a nossa vida para Jesus. Jesus perdoa 70 vezes 7 o nosso pecado e nos põe livre, não devemos mais nada. Pegamos aí aquele que é o nosso conservo, que a gente ensina as coisas para ele, que a gente é pastor, somos cuidador desses seres perdidos, e esses seres perdidos devem algo para mim. Eu fui liberto, eu fui salvo, eu fui abençoado, não devo nada mais para ninguém, porque Jesus pagou o preço por mim. Vou cobrar este meu conservo, você me deve um dinheiro, você me deve a sua vida, você me deve, eu te salvei, aleluia, eita glória, fala Deus. E agora? Não tenho dinheiro para te pagar, Lulu de Luzivu. Não tem? O chicote vai estralar no seu lombo, rapaz. Me paga, cachorro, caloteiro, pilantra, me paga ou eu vou te meter na cadeia.
e vou pegar teu filho, tua mulher, e vai ser minha escrava, vai trabalhar para mim de graça, até me pagar tudo. Quando eles me pagam tudo, eu te tiro da cadeia, eu te dou a salvação. Prendeu, tomou a família desse conservo, jogou ali na prisão, no cárcere, deixou ali nas trevas, na escuridão. Esse senhor desse servo, ele vendo isso daí, porque o conservo foi até ele, foi chorar nos pés dele. Ai, Altíssimo, o Lulu de Luzivu me prendeu aqui, Lulu de Luzivu, eu devo um dinheiro para ele, eu devo algo para ele, e agora ele está me perseguindo, tomou minha mulher, tomou meus filhos, escravizou, e eu estou aqui, passando por necessidade, meu Senhor. Esse senhor, sabendo disso daí, foi até o servo, e disse ao servo: servo malvado, que é isso, meu? Eu não te perdoei a dívida que tu me devia, eu não te livrei da prisão, eu não livrei a tua família de ser meus escravos, meus servos aqui, te perdoei todas as dívidas, o teu pecado não existe mais, e agora tu pega o teu conservo, faz isso daí. A Bíblia diz que o Senhor dele jogou ele num lugar terrível, para que ele pagasse tudo que ele devia, porque ele não teve compaixão do conservo dele. O que Jesus está ensinando aqui? O que é que Jesus está falando aqui? Que nós temos que perdoar o nosso irmão, o nosso conservo, o nosso servo, 70 vezes 7. Que nós temos que perdoar aquele que nos faz mal, que fala mal da gente, 70 vezes 7. Se ele perdoa, hoje pela manhã uma pessoa estava conversando comigo sobre isso, sobre perdão. Será que Deus, esse monte de pessoas que estão morrendo aí, será que Deus perdoou a todos eles? Será que Deus levou essas pessoas para a glória? Será que Deus Jesus está ensinando aqui, será que Deus deixou algum, porque está morrendo milhares, a televisão diz que todo dia morre milhares, milhões de pessoas de Covid, de coronavírus. Com esse ensinamento de perdão, de perdoar 70 vezes 7, muitos estão morrendo por culpa do sistema. Muitos colocam aí que tem um grupo de pessoas, de milionários na terra, que estão planejando todas estas mortes. Muito bem. Será que esse grupo de pessoas tem esse perdão?
Se for verdade isso que estão falando, será que esses milionários que estão matando a multidão para ficarem mais ricos, será que eles têm perdão? Será que esses governadores que estão fazendo política para matar as pessoas, não estão nem aí com a saúde das pessoas, será que esses governadores têm perdão? Será que o Lula, que tudo promove a ser o anticristo, um dos anticristos, será que ele é merecedor de perdão? Será que o seu irmão que está do seu lado aí, será que ele é merecedor de perdão? Será que essa multidão que está morrendo, eles são merecedores deste reino de Jesus? Será? Aqui diz que o perdão, nós temos que perdoar 70 vezes 7. Será que essa multidão teve esse perdão de 70 vezes 7? Será que esse povo que morreu por culpa de alguém, a gente tem que perdoar essas pessoas 70 vezes 7? Eu digo, com todas as letras, merecem perdão. Se as mortes forem por causa da culpa dos deputados, dos senadores, do presidente, dos governadores, eles merecem 70 vezes 7 perdão. Está aqui a Bíblia escrita aqui. E aqui diz que nós temos que trazer 3 testemunhas, este irmão, e eu coloco aqui no meio de milhares, hoje tem 3 testemunhas aqui assistindo. E se nesses irmãos não querer perdão, eu trago a igreja. Hoje a igreja vai ver esses irmãos que pecam. Coloco aqui no meio nosso todas essas pessoas que estão pecando, para nós perdoarmos 70 vezes 7. Por quê? Isso aí, para que o nosso adversário, não Deus, não tenha nenhuma acusação e jogue nas trevas de novo nenhum de nós. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrou, que toda língua confessou. Então, este perdão de Jesus 70 vezes 7 é real, é verdadeiro. E eu digo mais ainda, todas essas pessoas que estão morrendo, digo com toda a certeza, já estão no reino de Deus. Já estão. Não vão estar, já estão. Como que você fala isso? Está escrito aqui, quer ver? Quer ver que está escrito aqui? Sair daqui, vamos para cá. Apocalipse 7. Fiquem vendo onde estão essas pessoas que estão morrendo. Preste bem atenção onde eles estão. Visão dos mártires na glória. Quem interpretar esse cabeçalho vai entender tudo. Visão dos mártires
na glória. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, não é só do Brasil não, hein? Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, que estavam, já estão, já está. Mas aqui diz que estavam, ele viu que já estavam lá. João, aqui diz que já estavam lá, na glória de Deus, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Eles já estão vendo Deus e Jesus. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostrando-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e salvação, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Olha só, preste bem atenção que eu li até agora aqui. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu, João, disse: Senhor, tu sabes. Ele chama de Senhor aqui. E ele disse-me, este Senhor disse a ele: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ele disse, disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Esse pessoal pode ser que esteja passando pela grande tribulação, ou não. Esse povo deve ser esses que estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou não. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Já estão. E os serve de dia e de noite no seu templo. Já estamos lá na glória de Deus, não estamos mais aqui na terra. Apocalipse diz, João, ele estava aqui na terra, ele foi arrebatado até os céus, e lá no céu ele já viu tudo, lá no céu já aconteceu tudo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Quem é que vai cobrir com a sombra? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairão sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele lhes servirá de guias para as fontes das águas da vida. Ó, quem é sua sombra? Cordeiro. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Agora vem falar para mim, está escrito aqui, eu li, vem dizer para mim o que é que está acontecendo com essas pessoas que estão morrendo de coronavírus. Eita glória!
vem dizer para mim que é ruim, vem dizer para mim que é o terror, vem dizer para mim que é o medo. Eu nado contra a maré, eu prefiro ouvir a voz do Pai, eu prefiro seguir o que Jesus fala aqui dentro do meu coração. Depois o Espírito Santo vem e interpreta tudo isso daqui para mim, e eu venho e trago não pode pregar dessa forma, porque se falar que todo mundo vai ser salvo, vira bagunça. Eu vou te contar um segredo aqui da Bíblia, que não vira. Eu vou te contar algo que não vira. Quando você tem Jesus, anda com Jesus, caminha com Jesus, você pode ter até dúvida, até medo, até ficar preso dentro de casa, morrer de fome, mas não morrer de coronavírus. Você pode ter tudo, mas Jesus, ele é maravilhoso. Vou dar um exemplo bíblico que não é do jeito que nós pensamos. Não é, está aqui escrito aqui. Jesus, ele diz aqui que todo o joelho se dobrou, que toda língua confessou, que antes de morrer, ele dá estratégia para cada um de nós, ele mostra para todos nós. O exemplo que eu vou dar aqui são aqueles que andavam com Jesus, os discípulos de Jesus. O que aconteceu quando Jesus foi entregue? Os homens que diziam que dava a vida por Jesus, os homens que puxou a espada e cortou a orelha, os homens que davam a vida por Jesus, caminhava com Jesus, escutava tudo aquilo que Jesus falava do amor do Pai. Quando pegaram Jesus, eles correram, fugiram, se esconderam. Medo, terror, pavor. Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Pior ainda era, porque sabiam que ia ser morto, crucificado, cortado o pescoço, o braço, como foram. Então eles se esconderam. Quando pegaram um certo discípulo, que estamos falando dele, ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus na cara dura, ainda xingou Jesus ainda. Fugiram, abandonaram Jesus, e vai lá e ainda xinga Jesus. O que aconteceu com esses discípulos? Ficaram na toca, nas cavernas, nas casas, escondidos, presos dentro de casa, não saíam de ser morto. Mas aí Jesus volta, Jesus ressuscita dos mortos, Jesus vem no meio deles, com a mão furada, os pés furados, com a barriga furada, todo lascado, a testa furada com a coroa que colocaram. Ele voltou lá no meio deles. Aí eles viram quem era Jesus realmente, que Jesus era o Filho de Deus. E o que eles fizeram? Agora o chicote estrala, agora o pau canta, eu sei para onde eu vou, é o que eu estou pregando aqui.
Eu sei para onde eu vou, rapaz. Deixa eles descer o pau. Ó, vão te matar, vão crucificar, vão te cortar no meio, vão decepar você. Vou levar esse amor, vou levar esse Jesus, que ele vai salvar toda essa humanidade. Vou pregar que todos vão ser salvos, porque Jesus disse: aqueles que o meu Pai me deram, nenhum deixarei para trás. Quem é que Deus deu para Jesus cuidar? Quem que Deus deu? Foi alguns? Não. Vai lá para a terra, meu filho, salvar os meus filhos que estão lá. E Jesus disse: eu vim aqui para salvar os pecadores, os endemoniados. Ele foi tirando demônio, quase 2.000 espíritos malignos. Ele tirou de um homem, o homem ficou belo, vestido, cheiroso, cabelo cortado, barba feita, todo bonitão. Jesus veio para isso. E eu vou dizer, você que está ouvindo essa pregação aqui, não sou eu que estou pregando, não, é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, que é o Pai que está falando, através de mim. Ele não deixou nenhum para trás. Esse dia eu preguei que ele é um advogado de defesa. Hoje mesmo falei sobre isso para uma irmã, porque ela está apavorada com isso daí. O que está acontecendo com essa população, com esse povo que está morrendo? Será que todo mundo está indo para a glória, todo mundo está indo para o inferno? Quem sabe? Jesus deixou escrito aqui. O que você acha que Jesus veio fazer aqui, minha irmã? Veio salvar. Salvar quem? Aquele que aceitar ele? Não. Não é só isso, não é mais, tem mais ainda. O que é que tem mais? Me explica o que tem mais. Você está colocando só aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus falou que aqueles que não aceitaram ele não vai deixar para trás. Eles vão passar pela grande tribulação, como os discípulos passaram ali pela grande tribulação. E quando chegar na grande tribulação, no juízo final, eu li aqui, eu preguei aqui sobre isso daqui. Em Judas está escrito que 1/3 dos anjos caíram do céu, foram lançados nas trevas pela eternidade longe de Deus. Está escrito lá, quer ver? Ó? Eu vou até ler aqui, ó, pela eternidade. Olha como é a coisa, é impressionante. Quer ver? Aqui. Judas, aqui achei. E aos 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna. Aqueles que ouviram Satanás, o que eles ganharam foi trevas, escuridão. E diz que caiu aqui na terra, onde, aqui está escrito, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna. Olha o que ele fala aqui. Como que Deus diz aqui, através da palavra de Judas, que foram os anjos reservados nas trevas pela eternidade? Mas deixaram a sua própria habitação, reservando na escuridão e em prisão eterna. A terra era escura, sem forma e vazia, inferno. Aí ele diz aqui, ele é bem claro, eu até pontilhei aqui, até, como que joga nas trevas, pela eternidade, no abismo, pela eternidade. Depois ele coloca aqui,
na mesma frase, não tem vírgula, não tem nada, é tudo junto, para separar. Aí ele põe até ao julgamento daquele grande dia. Eita, glória a Deus! Eu vejo a turma pregando sobre isso daqui, eles vêm até prisão eterna. Quando, não sei porquê, que quando chega numa terra eles param, não acabou a frase, não acabou a colocação do escritor aqui. Tinha que continuar, tem que continuar até o final. Tudo que tiver escrito, se você corta, você está tirando o que está escrito na Bíblia. A palavra do Senhor diz que você não pode pôr, acrescentar nada e nem tirar nada. Como que você vai vir aqui, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, vírgula, reservou na escuridão e em prisão eterna. Não tem vírgula. Em prisão eterna, até ao dia daquele, até ao juízo daquele grande dia. Ponto e vírgula. Aí você para. Ai, glória a Deus. Se tem o até, tem algo que vai acontecer. Deus já colocou isso daqui porque algo iria acontecer. Quando chegar o julgamento daquele grande dia, vai lá para Apocalipse 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, está aqui. E lá, uma multidão incontável lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E já estão. Ele estava aqui na terra, foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu tudo que já tinha acontecido. A enfermidade vem aí, está aí, mas a palavra está aqui, ó. Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E ele dá estratégia aqui também. Se você não perdoar o seu irmão, você é lançado no cárcere, você é lançado na prisão eterna. Tudo isso é ensinamento. O que eu estou querendo colocar aqui, eu, Espírito Santo de Deus, porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, Lulu de Luzivu, é o Espírito Santo de Deus que está falando através de mim, que tudo está escrito aqui, não tire nada e não coloque nada. Se não tem vírgula, continue a frase. Se tem vírgula, pare e continue a frase. A frase. Jesus, ele veio aqui salvar o povo pecador. Deus deixou as 99 ovelhas lá na glória dele. Isso é parábolas. Quando ele diz que ele deixa as 99 e vem atrás de uma ovelha, não é 99 ovelha que está lá no pasto dele, no curral dele. Ele prende as 99 ovelhas lá e vem e sai no campo para buscar uma ovelha. Não é isso daí. É conjuntura, como meu pastor ensina. Conjuntura. Ele fala, porque ele é professor, né? Eu não sou. Então, Deus deixa 99 ovelhas lá, deixa 2/3 dos anjos na glória e desce aqui numa terra. Quer ver a terra como é que era? Para vocês verem, é só ler. Está aqui escrito, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo, a terra era escuridão, caiu aqui 1/3 dos anjos, está lá em Apocalipse também escrito. 1/3 dos anjos foram lançados aqui na terra. Satanás, algumas versões diz que é Satanás e os seus demônios. Outra versão diz
que é Satanás e os anjos enganados. Você quer mais injustiça do que um terço, multidões, milhares de filhos de Deus saírem da presença de Deus, serem enganados, mentiram para eles e não ter mais salvação? Diz que não era para ter. Olha, está lá escrito: se vocês comerem, vai morrer para mim, vai ficar longe de mim, vai cair nas trevas, vai ser. Comeram. Tem todo o ensinamento aqui. Então, você que perdeu parentes aí, entes queridos com o coronavírus, relaxa, o papai está cuidando deles. Se por acaso tiver algum no meio lá, desses que morreram, que não aceitaram o Senhor Jesus, que não levantaram a sua mão, porque na humanidade hoje aqui, são bem pouquíssimos, coisa mínima de pessoas que são anticristo, são mínimos de pessoas que são ateus, que não creem, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, são poucos. Esses poucos que vão passar pela grande tribulação, esses poucos que vão para o julgamento final. O que vai acontecer agora, por esses dias, por esses tempos aqui, ó, não sei se é um dia, ou um ano, ou 10 anos, ou 3 anos, ou não sei o tempo que é, ninguém sabe, a Bíblia diz, nem mesmo Jesus sabe, exclusivamente a Deus, mas tem os sinais da vinda do Senhor Jesus, que todo mundo sabe. Ele deixou caminhos, entre linhas, para a gente descobrir, e por ter esse entendimento, essas revelações aqui, nós sabemos que Jesus está voltando, está bem perto, e sabemos que vai uma multidão para a glória, arrebatados, e outra multidão vai ficar para a grande tribulação, iguaizinho que eu preguei ainda agora, iguaizinhos os discípulos de Jesus. Jesus levou ali uma multidão junto com ele para a glória, porque Jesus chamou a cada um daqueles que tinham morrido e estavam dormindo. Até a vinda de Jesus, nenhum subia para a glória, nenhum sabia o caminho de volta, porque uma espada de fogo cercava o jardim do Éden, para ninguém subir. Então todos, bons e ruins que morriam, ficavam aqui na terra. Os bons, a Bíblia diz que ficavam num lugar reservado, descansando, esperando a vinda do Messias. E os ruins ficavam aí atacando as pessoas, entrando nas pessoas, porque nós somos templo de Espírito, e se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, que é Espírito de luz, vem espírito de trevas, que estão nas trevas, eles estão perdidos, eles querem um templo para ficar, é onde leva as pessoas para fazer o mal, porque eles não saíram, não subiram para a glória, eles têm as vontades da terra, os vícios da terra, então vai entrando nas pessoas e as pessoas vão sendo destruídas. É o que está escrito na Bíblia, eu não estou inventando nada, porque até então Jesus não tirava quase 2.000 espíritos malignos de um homem só, não tinha este ensinamento. Então este templo aqui, ele resiste a quase 2.000 espíritos malignos, que é templo de dois espíritos só, que é aqueles anjos que caíram do céu, que sou eu, que está aqui dentro de mim, Lulu de Luzivu, Luzivane, o normal, e esse espírito permite, pela sabedoria, pelo entendimento da palavra de Deus, que entre só dentro de mim o Espírito Santo de Deus, e tem luz dentro de mim, e essa luz que está dentro de mim, não permite que as trevas venham, eles fogem, não que
o espírito de luz é ruim. Não, é porque eles não resistem à luz e foge, fica de longe, tem vergonha. Tudo isso é ensinamento, tudo isso é Jesus ensinando. Quando Jesus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o que você imagina disso daí? O que é que nós temos que entender disso daí? É por isso que ele me traz aqui hoje, para pregar essa palavra de perdão. Sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu vou estar aqui, dando o segundo dia de campanha, para a gente interceder, para nós intercedermos pelos nossos governantes. Muitos que o povo de Deus, os homens de Deus, estão jogando pedra. Eu vejo homens de Deus, pastores, que têm este entendimento, amaldiçoando Abraão. Ah, mas o Lula não é Abraão. É daqueles lá que estão fora do aprisco, e ele mandou aqui Paulo vir resgatar. E qual o espírito que eu tenho, que você tem, que não pode resgatar o Lula? Ah, mas o governador, o Dória, misericórdia, é Abraão. O Lula e o Dória é Abraão. O que tem dentro deles, você tem poder para expulsar, interceder e sair, e colocar ali o espírito de luz dentro deles. A gente tem, está escrito aqui. Então participe sexta-feira. Não arrume compromisso com ninguém. Mas esse cara aí, eu vou conseguir um cara. Esse cara aqui não sou eu. Esse cara aqui não sou eu. Esse cara sou eu. Não. Esse cara que está falando aqui não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. É que você não vê ele dentro de mim, mas eu sinto. Participe na sexta-feira às 20 horas, em ponto. Por 8 minutos nós vamos orar pelo governador, pelo presidente, pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma. Nós vamos orar pelos nossos governadores, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores. A gente tem que orar por eles, gente, porque o negócio está. Nós temos que orar pelas pessoas, para fazer o bem no nosso meio, para que essas pessoas sejam abençoadas, não morra de fome, não morra com câncer, porque tudo agora é em cima do coronavírus, para arrecadar. Os prefeitos fecham as cidades, as lojas, os comércios da cidade. Os caras ganham muito dinheiro para fazer isso daí. É impressionante, gente, é impressionante. Enquanto isso, pai de famílias, donos ficam passando necessidades. É para a gente odiar eles? Não, não, diz que temos que perdoar 70 vezes 7. Não é para odiar, é para orar, interceder, arrancar os espíritos ruins deles, os espíritos porque eles não têm o Espírito de Jesus. Porque se eles tivessem o Espírito de Jesus, eles iam negar esse dinheiro aí. Não, eu não vou fechar não. Está todo mundo seguindo tudo normalzinho, a enfermidade está aí, vai pegar. Se tivesse uma política hoje aqui, se fosse eleição para presidente hoje, nesse momento, se abriria tudo. Coronavírus sumiu. Milagre, eles falavam ainda, eles têm cara de pau de falar, milagre, o anjo passou por aqui e levou tudo o coronavírus, vamos abrir tudo, vamos votar no Bolsonaro, aí vamos votar no Lula, vamos votar no fulano de tal, no ciclano, no Beltrano, vamos votar no Dalciolo, vamos votar. Acabou o coronavírus. Fez agora esses dias aí para prefeito e vereadores.
Coronavírus cantando solto. Eu faço Uber na rua, eu vejo, eu pego as pessoas, médicos, eu pego enfermeiros, eu pego faxineiros que limpam os quartos, as pessoas que são separadas por coronavírus e meia gato pingado para outras doenças. Eles falam para mim que é terrível, que está lá arrebentando, mas é por causa da política, não pode falar. Por causa da política, tem que tirar todo mundo lá, matar, desligar aqueles que e deixa todo mundo morrer. Tem hospitais aí, eu sei disso, porque vêm e falam para mim que o chefe dos enfermeiros manda arrancar o oxigênio da pessoa para a pessoa morrer, porque senão fica muito caro para o convênio. A pior coisa que existe agora é ter convênio particular, porque se você fica internado um período, já é prejuízo para eles, desliga. Tem ordem de desligar. Teve pessoas, amigas minhas, que pediu a conta do hospital para não desligar o aparelho. Me dá minhas contas agora, e foi embora. Não desligo, é uma vida. E a pessoa foi lá e desligou, e a pessoa morreu. Ele pegou os trás dele, botou debaixo do braço, foi embora. Falou para mim isso daí. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E essa pessoa que desligou o aparelho, você tem que amaldiçoar ela? Oh, meu Deus, não. Você tem que orar por ela. Você tem que perdoar 70 vezes 7. E o governador que está fazendo isso daí, você tem que amaldiçoar ele? Não. Perdoa 70 vezes 7. Vamos colocar na igreja para orar. E se ele não aceitar com tudo isso daí, sabe o que vai acontecer com ele? Vai lá para o julgamento final, até. Aí quando chegar lá no julgamento final, vai ser que nem aqueles discípulos. Ô Senhor, o Senhor estava aqui no nosso meio, eu te neguei, eu te xinguei. Ô Senhor, eu corri, eu me escondi. Ô Senhor, me perdoa, está perdoado, meu filho. Satanás tentou se andar ao teu redor, e eu roguei ao Pai e ele caiu fora. Vem comigo. Lá nesse julgamento final, sabe o que vai acontecer? Está aqui escrito. Vai ter no meio o Pai, do lado direito o Filho, do lado esquerdo Satanás. Satanás do lado esquerdo, derrotado. Jesus do lado direito, vencedor. E no meio, Deus Todo-Poderoso. Eu preciso pregar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma coisa? Palavra do dia. Essa é a palavra de Deus. Não temas. Não temas. Não temas, não temas, não. Esse é o meu Pai. Ele manda você não temer. Ele manda, ele deixa escrito aqui e pede para me falar para você. Não tenha medo. Quantas pessoas você já conheceu que pegou coronavírus? Aqui em Araçatuba, eu estava falando esses dias aí. Aqui em Araçatuba, uma bênção. Você vai no SUS, no posto de saúde. Aí chega lá, fica aqui, não entra. Aí vê o médico lá, põe a máscara, luva e te examina. Ó, é suspeita de coronavírus. Coratina, Invectina e remédio para infecção e antibiótico, e dá aquele saco cheio de remédio, de comprimidos. Te dá. Aí você sai daqui já tomando remédio, já sai dentro do posto de saúde já com remédio. Aqui em Araçatuba.
São Paulo, os melhores convênios que existe de São Paulo. Você chega lá, dá uma injeçãozinha para dor, dipirona, e te manda embora para casa. Pode ir embora. Daqui a tantos dias você vem fazer o exame. O cara já está tacado, o pulmão já tacado, com medo. Vou morrer, pronto. A pessoa vai lá e morre. Por que que São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília não faz isso daí? A pessoa chegou com uma gripinha, tome remédio neles. Depois faz o exame. Você sai, depois você tem mais de uma semana, 7, 8 dias ou até mais para fazer o exame, depois tem mais 10 dias, 15 dias para pegar o resultado, depois que vai passar o remédio para você. Aí você já está morto. Eita glória! É por isso que morre um monte de gente por aí. Tão simples de fazer a coisa. Essa é a palavra do dia. Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. E Jesus diz que não vai deixar ninguém para trás. Ninguém. Todos aqueles que o Pai me deu, eu não abandonarei. E Jesus veio aqui, Deus deu para Ele cuidar de um povo pecador. Vai lá buscar os meus filhos. E convém trazer aqueles que não são desse aprisco, aqueles que estão perdidos lá. Jesus Saulo, vem, traz eles. Saulo me trouxe, e ele está me usando para trazer mais aqueles que estão fora. Dória, Lula, Temer, Bolsonaro, e vamos lá trabalhar agora, vamos fazer outras coisas agora, vamos carregar esse povo para levar para o médico. Aproveitar isso daqui, essa palavra, qualquer dorzinha, falta de ar, mal-estar, perder o paladar, qualquer coisinha que der em você, começou a dar em você, não tenha medo, porque se você não tiver medo e for rapidinho no médico, o médico já vai te dar uma bateria de exame, vai ficar bom. Em 3 dias você está bom. Em 3 dias você está bom. Agora, se você ficar esperando, se você ficar com medo de ir, o quadro vai se agravar. O seu pulmão vai infeccionar, vai ficar tampado. Aí quando você for, é 90% de chance de você não voltar. Então você só vai morrer se você quiser. Vai no posto de saúde, tá lá, a tenda aqui em Araçatuba tem a tenda lá, chegou lá, você já sai de lá com um saco de remédio, pronto. No outro dia você já está melhor, no dia seguinte você já está jóia, no terceiro dia você não tem mais nada, já está correndo. Corra você, junto comigo aí, E quando for fazer o exame, que vai enfiar no seu nariz, na boca lá, ou no sangue mesmo, é experiência que eu estou aí na rua, correndo aí. Eu estou fazendo Uber desde quando começou o coronavírus. Eu sou homem de ferro? Não. A única coisa que eu tenho é isso aqui, Espírito Santo de Deus, e me cuido, uso máscara, uso álcool gel, limpo meu carro, troco de roupa, tomo banho. Então eu faço tudo o que tem que fazer. E outro detalhe que eu faço, eu cuido da minha saúde. Todo dia é 10 quilômetros que eu corro. Mas eu não aguento. Caminhe meia hora, comece a caminhar 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 1 hora, chegou 1 hora, tá bom de caminhada. Com o tempo você começa a intercalar uns trotinhos no meio da sua caminhada. Quer remédio para a sua imunidade? Atividade física. Converse com o seu médico para ver se eu estou mentindo. Eu tenho vontade de ficar mais, mas não pode. Tem que ir embora. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.